Bom dia, minhas amigas, bom dia, meus amigos de Jornada e Luz. Que a luz do Mestre Jesus envolva a todos nós nesta manhã bendita, na qual escutamos o convite do nosso amigo divino a nos unir nesta manhã para mais uma reflexão pela página do Facebook, Dr. Bezerra de Menezes, Araçatuba, na qual agradecemos ao nosso patrono, Bezerra de Menezes, que mais uma vez abre as suas portas espirituais para nos receber. Um abraço fraterno. Então, sejam todos muito bem-vindos a este nosso encontro matinal, que possamos abrir nossos corações para mais uma reflexão com um tema tão importante, a caridade verdadeira, sentimento que precisamos brotar todos os dias em nossos corações, quando estamos junto dos nossos mais próximos. Então, é neste sentimento, nesta união, nesta alegria, que elevamos nossos pensamentos, ultrapassando as esferas douradas de Ismael, anjo protetor da nossa pátria Brasil, responsável por nossa evangelização. Agradecidos que somos a este anjo do mundo, pedimos a ele que nos eleve às esferas de Maria, Mãe de Jesus, que ela possa, com sua luz de amor, nos envolver em seu manto saferino de luz, nos protegendo hoje e sempre. Agradecidos que somos a esta mãezinha espiritual, pedimos a ela que nos eleve à presença do seu Filho maior, Jesus, nosso mestre amigo. Diante deste irmão mais velho, agradecemos seu evangelho de luz, agradecemos seus ensinamentos e agradecemos principalmente por sua exemplificação enquanto esteve aqui conosco nesta escola da vida. E pedimos a ele, rogamos a ele, que nos pegue na mão e que em caravana nos elevemos juntos, formando uma família espiritual, à presença do nosso Pai. Diante desse Pai de amor, reverenciamos seu nome e agradecemos. Agradecemos por tudo que conquistamos. Agradecemos por tudo que conquistaremos a partir de hoje. Mas agradecemos principalmente pelo dom da vida, por mais esta oportunidade de estarmos aqui matriculados nesta escola da vida, para nos redimirmos diante desse Pai de amor. E assim, com a oração que Jesus nos ensinou lá no Sermão do Monte, iniciamos esse nosso encontro, essa nossa reflexão matinal deste domingo, dizendo em pensamento: Pai, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes, Pai, cairmos em tentações e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Então, sejam todos muito bem-vindos. Convido mais uma vez o nosso amigo querido, trabalhador desta casa, Eduardo, que trará a reflexão desta manhã, a caridade verdadeira. Então, que todos possam interiorizar o tema, que os benfeitores espirituais da casa e do Eduardo possam inspirá-lo com as palavras, que possa nos encher de ânimo, fé e coragem nesta manhã bendita. Então, seja bem-vindo, Edu. Uma ótima palestra para você, uma ótima palestra para todos nós nesta manhã bendita. Sejam bem-vindos. Obrigado, Baroni. Bom dia a todos. Bom dia especialmente àqueles que se aproximam, né, da doutrina, das atividades do centro pela primeira vez, ou mesmo aqueles de maneira mais recente. Porque a palestra de hoje, ela tem por finalidade somar conhecimento na nossa existência, né? Jogar um pouco de luz naquilo que ainda se mostra obscuro, né? E que dessa maneira nos carrega diariamente ali de sensações de dívida, né? De sensações
que despertam em nós algum sentimento menor ou algum sentimento de desalinhamento com a proposta maior, né, com a proposta divina, como muito bem fez o irmão Baroni aí na introdução dos trabalhos, né? Nos afastando, né? São sensações que ilustram um certo afastamento do ideal divino, né? Então a palestra de hoje tem essa finalidade, que ela é chamada Caridade Verdadeira. Foi motivada exatamente por atividades desenvolvidas pelo Centro, comunicações digitais, né? E a fonte, né, literária para isso é ampla, né? Mas também fortemente relacionada com a Nete Guimarães, que muito bem pesquisa, muito bem fala sobre isso. E eu fiz de uma maneira a adicionar informações mais relevantes em relação a alguns aspectos para nos dar, a quem ouve e a quem se envolve com esse tema, acima de tudo, conhecimento. E conhecimento liberta. Conhecimento tira o peso das correntes, né, daquela sensação, como eu disse no início, de dívida, né? Muito bem, caridade verdadeira. Por que caridade verdadeira? Existe caridade falsa? Não. Na verdade, existe a caridade que pode representar exatamente o ideal divino. Todos nós somos capazes de alcançá-la e todos nós a realizamos continuamente no decorrer da vida, independente da nossa característica pessoal, da nossa posição intelectual, socioeconômica, seja o que for. Caridade verdadeira não é um atributo específico de algumas pessoas, né? De fato, todos nós somos capazes de vivê-la, e o desafio é vivê-la continuamente, e não pontualmente ou esporadicamente, né? Muito bem. Nesse sentido, vamos compreender, então, a fisiologia da caridade, ou seja, como que a caridade se desenrola, o que a caridade desperta, né, em nós, ou mais precisamente falando, como que o nosso organismo reage, como que ele se organiza para traduzir, para permitir que a caridade verdadeira aconteça, né? E para isso a gente precisa compreender a fisiologia da caridade, né? E nesse aspecto relacionado à fisiologia, nós precisamos conceituar algumas coisas em função do público heterogêneo que a gente tem. A minha ideia é fazer você que está me ouvindo se aproximar mais das questões relacionadas à fisiologia humana, compreender mais as questões relacionadas ao cérebro, para, ao fim, né, entender como que a caridade verdadeira acontece e de que maneira isso nos diferencia de outras situações que podem ser chamadas simplesmente de filantropia, de ajuda mútua, ajuda coletiva, mas não necessariamente aquilo que se conceitua como caridade verdadeira, né? Muito bem, o primeiro aspecto é entender o que é fisiologia, né? E se nós nos atermos especificamente à palavra, né, fisiologia nada mais é do que o estudo das funções e do funcionamento do corpo humano. Fisiologia explica detalhadamente como cada parte do organismo funciona dentro do seu padrão de normalidade, dentro do seu padrão de saúde, né? E, por consequência, é o que determina, ao final, como que se dá, como que se garante a manutenção da própria vida, né? Nesse aspecto, a fisiologia pontua que nós nos relacionamos com o mundo, né, aceitando o mundo como ele é, rejeitando o mundo como ele é, ou um misto das duas coisas, através dos 5 órgãos dos sentidos. Então, quando nós, individualmente, cada um de nós, aqui hoje, né, quando nós nos aproximamos de uma realidade, por exemplo, nós estamos aqui reunidos todos para uma palestra relacionada ao Centro Espírita Bezerra de Menezes. Nós somos motivados por alguma coisa. Algum aspecto nos motivou a estarmos juntos aqui, discutindo aspectos que são relevantes para a nossa existência. Nós estamos agindo pelos órgãos dos sentidos, né? De forma mais simplista, ou pelo olfato, ou pela visão, ou pela audição, ou pelo tato, ou pelo paladar, nós nos movimentamos em direção a alguma coisa, ou nos afastamos dessa alguma coisa. E se ampliarmos essa discussão, levando ela para um outro nível, um nível mais elevado, um aspecto que compreende uma interação humana com o meio ambiente de maneira mais direcionada e por consequência, diferenciada,
a própria literatura aponta que 23 outros órgãos do organismo, né, geralmente são glândulas, e especialmente a do timo exerce uma ação muito própria nesse sentido. Essas glândulas exercem influência nas escolhas do indivíduo, especialmente as escolhas que têm como fundamento algum caráter subjetivo. Por exemplo, pelo tato, eu vou rejeitar, pela própria reação orgânica, eu vou rejeitar o contato com superfície quente. Isso é um dado objetivo. O quente machuca, o quente gera dor, eu me afasto do quente. Só que quando envolve aspecto subjetivo, como definir, como explicar o comportamento humano? Ou seja, como definir aquilo que gostamos e aquilo que não gostamos? Como definir aquilo que traduz sentimento? O sentimento que aproxima e o sentimento que afasta, né? São exatamente esses órgãos que muito provavelmente influenciam nas nossas decisões de caráter subjetivo. E isso acontece pela interação individual que nós temos com o mundo externo, esse mundo caracterizado pelas outras pessoas, esse mundo caracterizado pelos outros ambientes, que se traduz, as outras pessoas se traduzem nos amigos, na família, nos vizinhos, os ambientes se traduzem na própria cidade, no ambiente de trabalho, em outras cidades, em outros estados, em outros ambientes diversos. E estamos sempre selecionando pessoas e estamos sempre selecionando ambientes, né? E dentre ações com caráter subjetivo está exatamente a caridade e o grau de sociabilidade do indivíduo. Ser caridoso não é mensurável, não é possível medir com precisão matemática, né? Da mesma forma que ser social, né? Que desejar se envolver com as pessoas ou não se envolver com as pessoas, né? Então, exatamente em função do desafio de compreender as respostas humanas de caráter subjetivo, é que dentro da própria fisiologia, da própria neurociência, né, dentro desse nosso século XXI, já existem inúmeros estudos científicos, né, que avaliam, que tentam mensurar as influências ou os fatores que exercem decisões de fundo ou de caráter subjetivo, como o próprio ato de ser caridoso. Então, aí na tela existem 4 trabalhos citados. 2 deles têm como chefe de investigação um brasileiro. E ele tem feito pesquisas simplesmente espetaculares nessa direção, né? Embora não trabalhe diretamente no Brasil, ele vive nos Estados Unidos, mas tem investigações fantásticas no sentido de compreender, né, de pontuar com bastante objetividade as razões pelas quais um indivíduo é ou não é caridoso, e dessa forma consegue pontuar o que é caridade verdadeira daquilo que se traduz apenas num ato de beneficência ou num ato de filantropia, né? Então, o que é a caridade? Como conceito básico, né? O que vem a ser caridade, né? Se pegarmos o dicionário qualquer que seja, né, para compreender o significado da palavra caridade, nós teremos aí uma série de descrições, né? Desde aquelas que se aproximam da nossa literatura, né, espírita, aquelas que simplesmente traduzem a realidade humana como ela de fato é, né? Por exemplo, amor a Deus e ao próximo, a caridade é uma das 3 virtudes teologais. O penúltimo item, aquilo que se oferece à esmola, a favor, benefício, fazer a caridade, né? Então, esse termo pontuado pelo dicionário, ele quase que traduz da mesma forma um outro conceito chamado de filantropia. Se nós formos buscar o conceito de filantropia no dicionário, vamos encontrar que é amor excessivo pela humanidade. Também identificaremos caridade, demonstração de generosidade, tendência para ajudar os mais necessitados. Então percebam que são 2 nomes ou 2 palavras, né, que são sinônimos entre si.
se nós pegarmos as duas palavras pela tradução do dicionário, na essência elas são a mesma coisa. Eu estou sempre agindo em prol de alguém, eu estou sempre preocupado com alguma coisa que beneficie alguém, né? Então, o que há de relevante por trás desses conceitos que efetivamente possam diferenciá-los a ponto de destacar a caridade verdadeira como o objetivo fim da nossa existência humana, né? O que há por trás de tudo isso, além da mera questão semântica, né? Pouco importa se é caridade ou se é filantropia, ou se é filantropia e não é caridade. O que importa é que aconteça de maneira verdadeira, né? Vamos adiante. O que a ciência fala sobre caridade, né? E esse slide está ilustrado por uma tela, né, uma pintura de Pablo Picasso chamada Ciência e Caridade. Percebam o ano, 1897. Pablo Picasso tinha 15 anos quando pintou essa tela e ele foi premiado aos 16 anos, exatamente em função dessa obra. E olha o que ele muito bem tenta ilustrar na pintura, né? Nós temos um doente, uma pessoa doente na cama, né? Está acamado. À direita da pessoa nós temos um médico que mensura, né? Toma o pulso do paciente. Traduzindo a ciência, a verdade da época, a ciência da época, a modernidade da época. Do lado esquerdo do paciente, nós temos uma enfermeira, né, uma freira, que faz o papel ali de enfermeira, carregando uma criança no colo. Essa criança, obviamente, é filha da pessoa que está acamada, e que traduz ali o ato de ser caridoso. Não que o médico não esteja sendo, mas a pintura traduz a mistura entre ciência, representada pelo médico, e fé, junto com caridade, representado pela pessoa que, de alguma forma, se mostra caridosa, se mostra piedosa com a situação do enfermo, né? Então, perceba que mesmo em épocas remotas, distantes da ciência que nós temos hoje, distantes do conhecimento que nós temos hoje, e isso se alastra por toda a história da humanidade, nós temos aí um misto de ciência e fé, um misto de ciência e apoio e auxílio não necessariamente fundamentado na ciência. Não que as duas coisas não possam andar juntas, na verdade, basicamente são as mesmas coisas, mas simplesmente mostra que o indivíduo, ele pode ser curado pelas duas vias. Ele pode ser curado pela medicina, ele pode ser curado pela sua fé, como muito bem aponta os ensinamentos do próprio Cristo, né? A sua fé te salvou. O que importa qual tenha sido o mecanismo, o caminho ou o medicamento, né? Quem de fato se cura é o próprio indivíduo, né? Mas isso é motivo para outra palestra, tá? Muito bem, baseado nisso, o que a ciência fala sobre caridade? Ela diferencia a caridade simples da caridade verdadeira e do altruísmo. Ela fundamenta que o altruísmo é o que, de fato, permite a ocorrência da caridade verdadeira. Então, vamos aí a alguns exemplos baseados em estudos científicos que avaliam o comportamento humano, né? O altruísmo humano ultrapassa os limites do parentesco, mesmo quando nenhum benefício está associado ao ato. Ou seja, eu consigo ser altruísta com qualquer pessoa. Resta saber que fatores me tornam altruísta, que fatores do mundo permitem que eu assuma uma posição verdadeiramente altruísta. E isso não está relacionado apenas àquelas pessoas que estão próximos de nós, ligados pelo vínculo aí, pelo grau de parentesco, bem como atinge qualquer indivíduo, qualquer ser humano, porque, obviamente, eu posso me incomodar com a realidade vigente, a despeito de quem seja a pessoa envolvida. Outro aspecto, as pessoas geralmente sacrificam interesse material, tempo e até a própria integridade física em prol de ideologias, princípios e causas sociais.
significa dizer que eu também estou agindo de maneira altruísta. Porém, perceba que esse segundo item, ele está fundamentado, dentre as 3 citações aí, num livro de 1954. Que ciência ou método científico havia em 1954 para traduzir este conceito? Hoje, os estudos científicos recentes mostram, por metodologias científicas específicas, como o cérebro funciona. E a gente consegue compreender quando somos verdadeiramente caridosos ou não. É muito interessante perceber que a ciência atual efetivamente comprova uma máxima espírita, né, que diz: no universo não há vítimas. Isso é muito importante compreender. No universo não há vítimas. Nós estamos vivendo aquilo que escolhemos para viver. Nós estamos vivendo aquilo que fundamenta a nossa reencarnação. E daí o sofrimento, e daí a dor, porque é o processo de burilamento, é o processo de destilar aquilo que efetivamente nós temos que excluir de nós mesmos, aquilo que nós temos que evoluir, né, diante de defeitos historicamente aí acumulados na nossa história reencarnacionista, né? Muito bem, neste livro aí, de Allport, né, o autor, olha o que ele fala, né? O nome do livro é A Natureza do Preconceito, né? E ele discutia muito a questão do racismo nos Estados Unidos, né, numa época muito mais aguda do que aquilo que a gente observa hoje. Mas olha o que ele fala. Allport insistiu que os componentes cognitivos do preconceito eram extensões naturais de processos normais. Ele estava querendo dizer que o cérebro estava trabalhando de forma natural. Estereótipos e os preconceitos, concluiu ele, não eram aberrantes, mas humanos demais. Eu não posso tratar alguém da maneira que você acha que eu tenho que tratar se eu não consigo compreender a importância disso. Eu não consigo tratar alguém da maneira que o Espiritismo acha que eu devo tratar se eu não estou suficientemente evoluído para compreender este processo e aplicar as ações mais adequadas na relação humana. Isso ele concluiu baseado apenas na observação de pessoas, com métodos muito mais simples do que aquilo que se aplica hoje, né? Então, olha lá, as nossas decisões são meros resultados da maneira como interpretamos e interagimos com o mundo. Somos mais o resultado da nossa própria ignorância do que do nosso muito saber. E que bom que é assim, porque a evolução é ofertada a todos. Ponto para o Espiritismo, que nos traz toda essa possibilidade de entendimento e compreensão, né? Voltando às questões relacionadas à caridade e ao altruísmo, né? A diferença das duas palavras, né, efetivamente. As teorias recentes, as pesquisas recentes, né, mostram que o ato de ser caridoso, essa maneira verdadeira de ser caridoso, foi exatamente o ponto decisivo na nossa última grande evolução como seres humanos, que se deu exatamente há mais ou menos 12 mil anos, quando nós passamos a conviver de forma coletiva, quando nós passamos a conviver um ajudando o outro, quando nós percebemos que antes nós éramos apenas caçadores e coletores. Há 12 mil anos a gente caçava, matava, comia, dormia, né? Coletava o que tinha que coletar, comia e dormia. E aí, a partir daí, a gente compreendeu a importância da vida em sociedade, da vida em coletividade, que a evolução era muito mais efetiva, especialmente para todos, garantindo a sobrevivência de todos com muito mais qualidade e muito mais benefício individual e coletivo. E é aí que entrou a caridade, é aí que entrou o altruísmo. E os indivíduos são diferentes, alguns são mais altruístas do que outros, alguns são mais caridosos do que outros, né? Porque percebem as coisas, já têm a capacidade de perceber tudo com antecedência, né? Muito bem. Então, os estudos mais recentes mostram o quê? Que o cérebro humano
reage de forma diferente diante de decisões do tipo doar e não doar, punir e não punir, doar e ser recompensado versus doar e não ser recompensado, ou ainda doação anônima versus doação identificada. Há uma grande diferença entre cada uma dessas situações, né? Geralmente, vocês vão compreender no final da palestra, que o ato de doar, ganhando ao mesmo tempo alguma, né, exposição, ou seja, eu vou doar, mas eu quero que as pessoas saibam. Eu vou doar e quero uma fotografia, eu vou doar e quero uma página no jornal, eu vou doar e quero uma página no Instagram, eu vou doar e quero a comunicação dessa doação. Há algum erro nessa doação? Não. Isso é caridade, né? Mas ela não é caridade verdadeira. Portanto, ela se confunde com sinônimos, né, como filantropia, como beneficência, né? E não há nenhum julgamento de mérito, tá? O seu cérebro está trabalhando em um patamar. Ponto. Quando a caridade é verdadeira, você está em outro nível cerebral e a sua necessidade de comunicação com o meio é praticamente inexistente. Porque você faz aquilo como se aquilo fosse exatamente o que deveria ser feito, sem nenhuma necessidade, sem nenhuma imposição de divulgação nem nada, tá? E para o espírita, isso é muito importante. O espírita não pode ser caridoso sobre a expectativa de ter uma pousada de frente para o mar em nosso lar, né? Como muito bem pontua também a Nete Guimarães, né? Eu divido com vocês um médico, né, já falecido, um médico aqui em Araçatuba, muito famoso, muito competente, né, cardiologista, já falecido há alguns anos. Ele, espírita que era, ele brincava, né, quando ele ajudava algum paciente, quando ele socorria algum paciente, especialmente aqueles menos capazes financeiramente, tudo, né, carentes financeiramente. Ele brincava dizendo assim, não, eu estou colocando um ladrilho, né, no meu caminho para o céu, né? Ele dizia assim, Deus, olha lá, estou ajudando, você me ajuda aí quando eu chegar em cima, né? Isso é dentro de uma brincadeira, né? Mesmo numa brincadeira, isso traduz o que seria a filantropia, o que seria a beneficência, né? Mas não necessariamente a caridade verdadeira. Então vamos compreender melhor como esse processo acontece no organismo, né? Como é que o cérebro participa desse processo. Para vocês que não são da área de saúde, que não compreendem algumas coisas relacionadas ao cérebro, eu vou pontuar aqui alguns aspectos que são importantes para o entendimento, tá? Do ponto de vista de textura, o cérebro é uma mistura de esponja com gelatina, né? Macio, né? Do ponto de vista de coloração, ele tem a parte cinzenta e a parte branca, como a maioria de nós sabe e conhece a respeito, né? Nas partes relacionadas às suas divisões, ele tem várias divisões e cada uma delas tem um nome, tá? E eu quero chamar a atenção para o lobo frontal. É ali que acontecem as decisões, especialmente aquelas relacionadas com emoções, né? As emoções trarão decisões, né? E vice-versa. Decisões, né, motivarão emoções, né? Então, a nossa discussão estará centrada aí nesta região do cérebro, tá? E para compreendermos melhor isso, vamos entender da seguinte maneira, né? O cérebro, como é que ele funciona, né? Como é que as coisas transitam dentro dele, né? Se você pegar um punhado de areia, a menor parte desse punhado de areia é um grão de areia, né? Que está ali na polpa do dedo, indicador da pessoa da fotografia, né? Se você pegar a menor parte do cérebro, né? O cérebro, toda essa massa que você está vendo à esquerda, né? Se você pegar a menor parte do cérebro, a menor parte do cérebro é o neurônio. Então, o neurônio é através dele que todo o processo de comunicação acontece, né? Todo o mecanismo de vai e vem, né? De sensações, de reações, se dá exatamente pela comunicação entre os neurônios, tá? E quantos neurônios há no cérebro, né? São 86 bilhões de neurônios.
Cada neurônio estabelece, em média, de 1.000 a 10.000 conexões com outros neurônios. Ou seja, a comunicação no cérebro é muito rápida, ela é muito efetiva e evidente, né? E estima-se que o número de combinações possíveis entre os neurônios de um cérebro seja maior que o número de átomos em toda a galáxia. Só para vocês terem uma ideia do poder do cérebro, que é essa parte do organismo que nós ainda não compreendemos na sua totalidade. Não chegamos sequer a 15% do entendimento do poder do cérebro. E talvez isso porque nós, como seres humanos, nós, como seres evoluídos dentro de uma expectativa divina, obviamente ainda estamos na infância da evolução, né? Nossa representação ideal, ela tem 12.000 anos. Se você pega 12.000 anos em relação a toda a existência do planeta Terra, isso não significa milésimos de segundo, né? Então, nós ainda estamos ali na tenra idade da evolução humana e teremos toda uma eternidade para compreender melhor este órgão tão belo que é o cérebro humano, né? 3 partes importantes aqui hoje para a nossa discussão. Via mesolímbica, lá na base cerebral, depois nós temos o córtex órbito-frontal, medial e lateral, ou seja, o de dentro e o de fora, né? E o córtex pré-frontal, essa área em azul, mais relacionada à região anterior do cérebro, tá? Vamos compreender melhor cada uma delas e a importância disso para o entendimento do tema em questão aqui hoje, tá? Via mesolímbica, pense isso como o primeiro andar de um prédio, tá? Associada às respostas comportamentais do indivíduo aos estímulos externos, que ativam as sensações de recompensa através do neurotransmissor dopamina. Esse sistema é ativado em 2 situações: quando há benefício material ou financeiro envolvido, e na decisão pessoal em doar, dentre vários outros aspectos, né? Estou destacando 2 aqui apenas. A decisão pessoal em doar, né? De doar algo ou doar-se para algo, né? Então percebam, neste nível cerebral está majoritariamente toda a nossa relação, todo o nosso envolvimento com aquilo que nos dá prazer, que é gerado pelo neurotransmissor dopamina. Por que eu gosto de beber? Porque isso libera dopamina e eu me sinto bem. Por que eu gosto de fumar? Porque isso libera dopamina e eu me sinto bem. Por que eu tenho opções questionáveis moralmente? Porque isso libera dopamina e eu me sinto bem. Olha o desafio que temos como seres humanos encarnados em compreender a nossa própria realidade, em sermos caridosos conosco mesmo. Eu preciso me conhecer, eu preciso me autoconhecer. Eu preciso compreender que essa dopamina que está sendo liberada num determinado momento que vai me gerar um prazer, vai gerar muita dor em outras pessoas e comprometer todo o processo de convivência coletiva. Então, há que se educar o organismo para buscar situações que verdadeiramente sejam importantes para mim e para a coletividade, dando-me, da mesma forma, o mesmo prazer pela liberação do mesmo neurotransmissor. Então, vencer determinadas paixões que nos dão doses de dopamina implica em nos conhecer continuamente. Então, perceba, eu tenho benefício material, eu vou doar. Por que eu vou doar? Porque se eu doar, eu vou ganhar alguma coisa. E financeiro, então, eu também vou doar. Por que eu vou doar? Porque vai ter um sorteio. Então, eu vou doar. Eu vou doar por quê? Porque eu tenho a chance de ganhar alguma coisa, dinheiro. Então, eu vou doar. E se eu não ganhar nada disso? Provavelmente eu não vou doar nada, porque se eu não ganhar nada disso, eu não vou ter liberação de dopamina e, por consequência, eu não tenho nenhum estímulo para agir. Então, essa é a base do cérebro, é a via mesolímbica, é aquela nossa relação mais basal com o mundo, né? Se nós avançarmos um pouquinho e entrarmos no universo do córtex órbito-frontal, vamos compreender de que maneira ele atua. A parte interna dele, medial, ela media decisões no sentido de doar. Também está relacionada à recompensa. E a parte lateral externa media decisões que se opõem à doação.
é a ligada à punição ou reprovação. Exemplo, eu não vou doar para alguém que eu considere que não mereça a doação. Essa decisão muito provavelmente aconteceu no aspecto lateral do córtex órbito-frontal. Então, nós temos aí também uma área decisiva na nossa decisão, uma área importante na nossa decisão de doar ou não doar. E quando a gente alcança o córtex pré-frontal, a parte nobre, né, das nossas decisões, aí nós temos uma situação, uma área, né, uma região muito peculiar e muito importante. Tá? Essa região, ela está relacionada aos julgamentos morais e à avaliação de resultados futuros. Está diretamente relacionado às decisões altruístas que envolvam sacrificar interesses materiais por causas sociais. O altruísmo vinculado às crenças morais abstratas depende exclusivamente do córtex pré-frontal anterior humano. Então, nós temos 3 andares, né? E o córtex pré-frontal é como se fosse o terceiro andar de toda essa nossa discussão. Isso está no trabalho exatamente do Brasileiro de 2000, publicado em 2006. Eu quero que vocês leiam de novo o primeiro item, avaliação de resultados futuros. Tá? Memorizem esse conceito, a gente já volta nele, tá bom? E como se chegou a essas conclusões? Né? Como que o pesquisador e o seu grupo chegou a essas conclusões? Muito rapidamente eu vou pontuar a pesquisa que ele desenvolveu, dentre várias outras, mas uma em particular é importante para que vocês compreendam de que maneira os resultados foram estabelecidos. Foi uma pesquisa científica que envolveu a participação de várias pessoas, de maneira anônima. A pessoa que aceitava participar da pesquisa, ela ganhava $128 simplesmente por participar. E a ela eram apresentadas várias organizações de auxílio, né? E que essa pessoa que estava no estudo, esse anônimo, né, tinha que decidir se ele doava ou não doava para essas organizações. Além disso, ele também tinha que decidir se a organização receberia $5 adicionais vindo de uma outra receita, vindo de uma outra fonte. O anônimo não perderia dinheiro nessa doação. O primeiro item, ele vai doar. Ele vai, dos $128, ele vai tirar alguma coisa para doar para essas organizações. E no segundo item, a organização também poderia ganhar $5 adicionais que viriam de uma outra fonte, porém a decisão pela doação seria estabelecida pelo anônimo. Tá? E se ele não respondesse a nenhum item dentro do prazo do tempo especificado, ele perderia $1. E assim o estudo foi feito apresentando para cada um dos participantes várias organizações. Havia organização pró-aborto, havia organização dos direitos das crianças, pena de morte, eutanásia, igualdade entre os gêneros, força nuclear, guerra, dentre várias outras organizações, num total de 16 organizações. E a cada uma delas era, obviamente, apresentada a sua característica, a sua fundamentação, o seu jeito de existir, as suas razões de existir. E após essa rápida apresentação, o anônimo participante do estudo tinha que decidir se ele doava $2 ou não para cada uma dessas instituições, bem como tinha que decidir se a instituição receberia $5 adicionais oriundos de uma outra fonte de receita, mas a decisão de receber seria do anônimo. Né? Então, a forma de doação se daria exatamente dessa forma. Né? Eu posso perder $2 doando para alguma instituição, eu decido não doar nada para nenhuma delas, e eu posso ganhar $2 ao decidir por qualquer organização que recebesse $5 a mais. Ou seja, quando a organização recebia $5 de outra fonte de renda, de receita, né, eu também poderia ganhar $2. Havia também essa possibilidade. Tá? Então, eu perco 2,
simplesmente doando os meus 2, eu não perco nada, porque eu não quero doar nada e também não vou receber nada. Eu recebo 2 a partir do momento que eu concordo que a organização pudesse receber $5 adicionais. Ou mesmo não receber nada, seria uma decisão também pessoal. Muito bem. Então, o primeiro item aí são recursos próprios e o segundo item, recursos de terceiros, mas a decisão é minha, né? Então, vamos lá. Respirem fundo aí um pouquinho. Se a questão científica estiver pesada, é só respirar, oxigenar o cérebro que ele caminha junto com a gente, né? Então, olha lá. O ato de doar, né, da seguinte forma: eu perdi $2 porque eu doei $2 para a empresa. E da mesma forma, eu permiti que a empresa ganhasse $5 adicionais. Isso foi classificado como uma ação dispendiosa. Por quê? Porque eu perdi $2 na ação de doar. Por outro lado, a ação de doar também se deu apenas com a doação de $5 que não era meu, mas eu decidi que a empresa poderia receber, a empresa recebeu os $5 dela, eu não perdi nada, eu não doei nada, então foi uma ação não dispendiosa. Então perceba que o ato de doar gera para mim uma opção, gera prejuízo, e na outra opção não me gera prejuízo algum, né? Prejuízo financeiro. Por outro lado, o ato de não doar, ou seja, eu perdi $2. Por que eu perdi $2? Porque eu rejeitei os $5 que a empresa poderia receber de outra fonte, eu considerei que ela não merecia, eu sabia que negar esses $5 para essa empresa faria com que eu perdesse $2 adicionais que seriam me dados. Isso é uma ação dispendiosa. Por quê? Porque eu perdi dinheiro, mesmo não doando. Olha lá, punição. E a ação não dispendiosa, ou seja, eu não perdi nada, eu é igual a zero, independente se a organização ganhou ou não, mas se não é para doar, organização igual a zero, né? E um terceiro item de comportamento, eu apenas recebi os meus $2, por qualquer que tenha sido a minha opção no relacionamento com a pesquisa, independente daquilo que a organização merece ou não merece receber, eu considerei que ela não merecia receber nada e eu fiquei satisfeito apenas em receber os meus $2, a despeito de qual tenha sido a importância ou não da organização. Então percebam que dentre essas opções, a opção em doar, a ação dispendiosa, seja ela qual for, me fazendo perder dinheiro ao doar, ou me fazendo deixar de ganhar dinheiro ao não doar, tem a participação ativa do córtex pré-frontal. O cérebro foi ativado no terceiro nível, no terceiro andar. A ativação do córtex pré-frontal. E o que o Espiritismo fala sobre a caridade? Vamos agora pegar o lado espiritualista da questão, né? E nós vamos destacar 2 livros, o próprio clássico Livro dos Espíritos e o livro No Mundo Maior, um livro simplesmente espetacular para pontuar os estudos relacionados ao cérebro na década de 40, quando o mundo ainda não tinha acesso à ciência que hoje se desenvolve no mundo da neurociência. Muito bem, o que fala o Livro dos Espíritos? Como conceito, caridade o que é? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então a caridade abrange o quê? Todas as relações humanas que temos com os nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. E isso é o que está muito bem pontuado no Livro dos Espíritos. A dificuldade nossa é compreender isto e aplicar, né? Nós compreendemos o conceito, mas temos dificuldade em aplicar. E não vai nenhum julgamento de mérito a respeito de ninguém. Se nós não conseguimos aplicar, é porque nós não estamos prontos para aplicar, né? Mas já temos a consciência, isso é importante, já temos a ciência, isso já traduz uma evolução, né? Em relação ao livro No Mundo Maior, vem uma narrativa muito espetacular sobre o estudo do cérebro humano. Foi publicado no ano de 1947, memorizem esse ano, que ciência havia no mundo da neurociência
em 1947. Muito incipiente comparando com o que nós temos hoje, né? Essa é a 5ª obra da série do André Luiz, né? E o livro, resumidamente, de maneira muito rápida, relata a comunicação entre espírito desencarnado e espírito encarnado, tá? Especialmente durante o repouso do corpo físico. Então, o que o André Luiz está fazendo é, com a participação do seu instrutor, o Calderaro, o orientador, André Luiz está acompanhando o Calderaro no processo de cura entre Pedro e Camilo, né? Pedro está encarnado, está doente, está sendo obsediado por Camilo. Camilo, enquanto encarnado, foi morto por Pedro. Pedro assassinou Camilo por questões materiais. E aí Camilo, desencarnado, se tornou o obsessor de Pedro e, desde então, não abandona Pedro, tentando destruí-lo na sua vida de encarnado, né? E Calderaro participa exatamente desse processo, essa tentativa de cura, né? de purificação da relação entre Pedro e Camilo. Lembre-se que Pedro é o doente encarnado, Camilo é o obsessor, né? Muito bem, e neste livro há 3 capítulos ao redor desta história de Pedro e Camilo. Há 3 capítulos que utilizam a história de Pedro e Camilo para explicar o funcionamento do cérebro. E aí é que vem os ensinamentos de ordem simplesmente espetacular, porque quando você pega essa informação de 1947 e traz para 2020, associando aos estudos científicos publicados, isso é simplesmente espetacular, né? Então, olha o que Calderaro fala para o André, né? Calderaro fala: antes de mais nada, André, modifiquemos o conceito. Para transformar-nos em legítimos elementos de auxílio aos espíritos sofredores, desencarnados ou não, é-nos imprescindível compreender a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. Em outras palavras, é preciso ser caridoso. Eu não posso julgar as pessoas pela minha simples maneira de ver o mundo, né? Eu preciso ver a perversidade como loucura, eu preciso ver a revolta como ignorância e eu preciso ver o desespero como enfermidade. E compreender que se eu trabalhar em prol do indivíduo, ele mudará o patamar de consciência e passará a agir de maneira mais evoluída no momento seguinte. Continua Calderaro: a cegueira do espírito é fruto da espécie ignorância em manifestações primárias, lá na via mesolímbica, lá na base do cérebro, ou do obnubilamento da razão nos estados de aviltamento do ser. Nosso interesse no socorro à mente desequilibrada é analisar este último aspecto da sombra que pesa sobre as almas. Para isso, convém estudarmos mais detidamente o cérebro do homem encarnado e do homem desencarnado em posição desarmônica, por situarmos aí, atenção, o órgão de manifestação da atividade espiritual. O cérebro é o órgão de manifestação da atividade espiritual. André Luiz diz: quando Calderaro pediu que ele avaliasse o cérebro das 2 pessoas, do encarnado e do desencarnado, André diz: assombrado, notei pela primeira vez que as irradiações emitidas pelo cérebro continham diferenças essenciais. Cada centro motor assinalava-se com peculiaridades diversas, através das forças radiantes. Descobri, surpreso, que toda a província cerebral, pelos sinais luminosos, se dividia em 3 regiões distintas. Nos lobos frontais, as zonas de associação eram quase brilhantes. No córtex motor, até a extremidade da medula espinhal, ou seja, no lobo frontal, 3º andar do prédio, as zonas de associação eram quase brilhantes. Do córtex motor, 2º andar do prédio, até a extremidade da medula espinhal, a claridade diminuía, para tornar-se ainda mais fraca nos glândulos basais, que seria o térreo, o 1º andar de um prédio, né? Muito bem. Calderaro falou:
examinasse o cérebro do companheiro que ainda se prende ao veículo denso. Observa agora o mesmo órgão no amigo desencarnado, que o influencia de modo direto. Decorridos alguns momentos, concluir que tinha sobre os olhos 2 cérebros quase idênticos. O encarnado e o desencarnado estavam na mesma sintonia, vibrando na mesma frequência. E, por consequência, o cérebro apresentava o mesmo comportamento, independente de estarmos encarnados ou não. André continua. Tive a impressão de que, se lavássemos por dentro o cérebro do amigo estirado no leito, escoimando-o de certos corpúsculos mais pesados, seria ele quase igual, em essência, ao da entidade que o mantinha sob exame. As divisões luminosas, porém, eram em tudo análogas. Mais luz nos lobos frontais, menos luz no córtex motor e quase nenhuma na medula espinhal, onde as irradiações se faziam difusas e opacas. E aí, meus queridos, vêm as questões que são simplesmente espetaculares. Olha o que Calderaro fala para o André. No sistema nervoso, temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes, o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. É o andar térreo do cérebro. É onde está arquivado tudo o que nós somos e fomos no passado. Subindo um andar, na região do córtex motor, zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos, temos o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso modo de ser. Ou seja, é o nosso atual momento. É o que nós somos hoje. E, por fim, no terceiro andar, nos planos dos lobos frontais, olha lá o que Calderaro fala em 1947. Nos planos dos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, ninguém sabia sobre isso em 1947, jazem materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução. Meus queridos, é exatamente este item que está sendo pesquisado nas 2-3 últimas décadas. É exatamente o córtex pré-frontal, a região mais anterior do lobo frontal. E ninguém encarnado sabia disso na década de 40. E isso já estava no livro No Mundo Maior. Então, o próprio Calderaro pontua, e dividindo aí como o sistema nervoso basal é o nosso passado, o córtex motor é o nosso presente, e o plano do o lobo frontal é o nosso futuro. Muitos de nós optam por viver apenas pelo fluxo de causa e efeito, vivendo ali nos gânglios basais, vivendo ali daquela dopamina que surge no momento e da depressão que surge no momento seguinte. É necessário o autoconhecimento para se libertar desta vida de consequência de causa e efeito. É necessário ter consciência de si próprio para conseguir se aproximar do córtex pré-frontal, que certamente cada um de nós experimenta enquanto seres encarnados, e que quando acontece é o que nos vincula com o futuro, é o que nos vincula com o propósito divino, é o que nos reconecta com Deus. A libertação do passado é exatamente um olhar para o futuro, né? Então, Calderaro diz que o cérebro é como se fosse uma casa de 3 andares, né? E em cada uma delas está a sua devida importância, como a gente descreveu nos 3 níveis cerebrais, né? E aí ele continua, não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um, que porém se divide em 3 regiões distintas,
Ele cita até o exemplo aí do castelo de 3 andares. No primeiro, situamos a residência dos nossos impulsos automáticos. Eu quero beber, eu quero fumar, eu quero me drogar, eu quero trair, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, da nossa maior e melhor representação da nossa existência. Eu costumo dizer o seguinte: você acha ruim a sua existência? Você acha ruim, reclama muito dessa reencarnação? Você acha que sofre muito ou sofre pouco? Você acha que é feliz ou é infeliz? A despeito do que você acha, compreenda que essa é a sua melhor representação frente a todas as suas outras reencarnações. E é aqui onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. E no terceiro andar, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Nós vivenciamos ela rotineiramente, mas certamente haverá o dia que nós viveremos 100% da nossa vida imerso no terceiro nível, quando enfim formos seres evoluídos, espíritos puros, capazes não só de compreender o conceito, mas de incorporar a prática, tornando-a regular na nossa vida, né? E ele continua: num deles moram o hábito e o automatismo, é o basal. No outro reside o esforço e a vontade, é o nível intermediário. E no último demoram o ideal e a meta superior a ser alcançada. Distribuímos desse modo nos 3 andares o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Cumpre-nos purificar sempre, selecionar pendores e joerar concepções, de modo a não interromper a marcha. Ora, o cérebro é um instrumento que traduz a mente, manancial de nossos pensamentos. Através dele, pois, unimos-nos à luz ou à treva, ao bem ou ao mal. A decisão é pessoal. O livre-arbítrio não foi abandonado, né? E ele continua: examinando aqui os 2 enfermos, um na carne, outro fora dela, ambos trazem um cérebro intoxicado, sintonizando-se absolutamente um com o outro. Espiritualmente, rolaram do terceiro andar, onde situamos as concepções superiores, e entregando-se ao relaxamento da vontade, deixaram de acolher-se no segundo andar, sede do esforço próprio, perdendo valiosa oportunidade de reerguer-se. Caíram destarte na esfera dos impulsos instintivos, onde se arquivam todas as experiências da animalidade anterior. Ambos detestam a vida, odeiam-se reciprocamente, desesperam-se, asilam ideias de tormento, de aflição, de vingança. Em suma, estão loucos, embora o mundo lhes não vislumbre o supremo desequilíbrio que se verifica no íntimo da organização perispiritual. Em renascendo entre as formas perecíveis, nosso corpo sutil submete-se no plano da crosta às leis da recapitulação, hereditariedade e desenvolvimento fisiológico, em conformidade com o mérito ou demérito que trazemos e com a missão ou o aprendizado necessários. O cérebro real é aparelho dos mais complexos, em que o nosso eu reflete a vida. Através dele, sentimos os fenômenos exteriores segundo a nossa capacidade receptiva, que é determinada pela experiência. Por isso, varia ele de criatura a criatura, em virtude da multiplicidade de posições na escala evolutiva. Cada individualidade revela o consoante o progresso efetivo realizado. O selvagem apresenta um cérebro perispiritual com vibrações muito diversas, dado o órgão do pensamento no homem civilizado. Sob este ponto de vista, o encéfalo de um santo emite ondas que se distinguem das que despede a fonte mental de um cientista. Há neurônios sensitivos, motores, intermediários e reflexos. Existem os que recebem as sensações exteriores e os que recolhem as impressões da consciência. A mente é a orientadora desse universo microscópico.
Dela emanam as correntes da vontade, reagindo ante as exigências da paisagem externa ou atendendo às sugestões das zonas interiores. Ou seja, nós temos a decisão nas nossas mãos de vivermos e nos posicionarmos diante da vida mais próximos do córtex frontal ou mais próximos dos gânglios basais e de uma vida de causa e efeito. Né? Continua Calderaro. Né? Nervos, zona motora e lobos frontais no corpo carnal, traduzindo impulsividade, experiência e noções superiores da alma, constituem campos de fixação da mente encarnada ou desencarnada. Olha lá o que ele fala. A demora excessiva num desses planos, com as ações que lhes são consequentes, determina a destinação do cosmo individual. Ou seja, meus irmãos, você quer continuar sofrendo? Nós queremos continuar sofrendo? A decisão é pessoal. É necessário vontade. É necessário esforço, a despeito da participação da coletividade ou não. Eu preciso decidir para mim como que quero viver a vida. Eu preciso decidir para mim de que maneira vou me aproximar do ideal divino. Porque eu já compreendo que o cérebro trabalha de forma específica e trabalha em função das minhas escolhas. Calderaro continua para o André. Falaríamos em vão, André, porque ainda não sabemos amá-los. Assim, para vocês compreenderem essa fala, eu preciso explicar um detalhe. Depois de todas essas informações, o André chega para o Calderaro e fala assim, Calderaro, então por que você não vai lá e explica para os dois o que é tudo isso, para tirar os dois dessa vivência desastrada, né? Dessa relação de obsessão e obsidiado extremamente prejudicial para a vida de ambos? E o Calderaro responde, falaríamos em vão, André, porque ainda não sabemos amá-los como se fossem nossos irmãos ou nossos filhos. Para nós ambos, espíritos de raciocínio algo avançado. Olha só o que o Calderaro está falando. O Calderaro é orientador do André. E o Calderaro está falando, para nós ambos, espíritos de raciocínio algo avançado, mas de sentimentos menos sublimes, são eles dois infortunados e nada mais. Ou seja, vocês identificaram a nossa realidade de encarnados nesse slide? Enquanto a dor alheia efetivamente não permitir que nós sintamos dor para sermos verdadeiramente caridosos, nós ainda estaremos no segundo andar do cérebro, quiçá, né, no segundo andar do cérebro. Eu vou repetir o que o Calderaro falou. Para nós ambos, espíritos de raciocínio algo avançado, mas de sentimentos menos sublimes, olha quem é Calderaro, e ele fala de sentimentos menos sublimes. São eles dois infortunados e nada mais. Damos-lhes, no momento de que dispomos, isto é, intervenção benéfica no campo de seus sofrimentos exteriores, nos limites de nossas aquisições, no domínio do conhecimento. Porque se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro, acrescentou o instrutor tranquilamente. Com a nossa cultura, retificamos os efeitos quanto possível, e só os que amam conseguem atingir as causas profundas. E aí no livro, meus irmãos, Calderaro pontua que essa ação interna, que essa ação mais íntima, que essa modificação que os dois efetivamente precisam experimentar, não será fomentada pelo André e muito menos pelo Calderaro. Será fomentada por uma terceira pessoa chamada Cipriana, aquela que consegue amar de maneira incondicional e, portanto, consegue atingir o âmago dos dois para retirá-los da vivência entre obsessor e obsidiado, quebrando, né, o vínculo que há entre os dois
de maneira negativa. Então percebam, 12 mil anos atrás nós vivíamos pelo instinto de sobrevivência. E o nosso objetivo é o amor incondicional. Jesus já deu o exemplo. Alguns de nós já vivenciam isso de maneira plena e estão entre nós, muito provavelmente, em missão. Mas muitos de nós, muito provavelmente, quem vos fala é no mesmo nível, temos ainda muito que aprender no que diz respeito ao amor incondicional, aquele que consegue transformar o cérebro de pessoas ainda vibrantes em frequências inferiores. Muito bem. Então é importante compreender isto. É importante compreender que o nosso poder está no nosso cérebro. E mais importante do que isso, é importante lembrar, resta-nos apenas 1 hora. Nós somos os trabalhadores da última hora. Se isso não for motivo suficiente para burilarmos as nossas ações e direcionarmos esforços em direção à evolução segundo a perspectiva divina, talvez a gente não esteja tão junto assim, né, pelas próximas reencarnações. Então, a ativação do córtex pré-frontal ilustra a nossa reconexão com o Criador. Ative-o já. Permita-se essa evolução. Por quê? Calderaro fala, a criatura estacionária na região dos impulsos, lá na base cerebral, perde-se num labirinto de causas e efeitos, desperdiçando tempo e energia. Quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal, ou seja, um trabalhador árduo, só trabalho, só trabalho, só trabalho, sem consulta ao passado e sem organização de bases para o futuro, mecaniza a existência, destituindo-a de luz edificante. Os que se refugiam exclusivamente no templo das noções superiores sofrem o perigo de contemplação sem obras, da meditação sem trabalho, da renúncia sem proveito. Vocês estão percebendo que nos 3 andares eu preciso permanecer apto a vincular passado, presente e futuro? Que nenhum andar trabalha de maneira isolada? E que se eu permanecer de maneira isolada, em qualquer que seja a experiência, eu posso efetivamente estar perdendo tempo, não alcançando evoluções mais significativas para mim mesmo? Para que nossa mente prossiga na direção do alto, é indispensável se equilibre, valendo-se das conquistas passadas para orientar os serviços presentes e amparando-se ao mesmo tempo na esperança que flui, cristalina e bela, da fonte superior de idealismo elevado. Através dessa fonte, ela pode captar do plano divino as energias restauradoras, assim construindo o futuro santificante. Resumidamente, nós precisamos conhecer a nós mesmos. Nós precisamos nos incomodar com as nossas decisões. Nós precisamos nos incomodar com a nossa realidade. Porque o incômodo é a base da evolução. O incômodo, o desconforto, a dor, se transformam na força motriz para a evolução individual. Não há ambiente passivo que seja plenamente capaz de traduzir o ideal divino. Nós estamos em processo evolutivo. Há o momento do descanso, certamente. Mas há o momento do trabalho. E esse trabalho deve traduzir, deve permitir a nossa evolução. Portanto, permita-se e progrida. Eu agradeço a presença de todos, especialmente em função de um tempo demasiadamente longo, né, como palestra, mas importante para cada um de nós. Né? E se houver perguntas, Baroni, pode ficar à vontade para pontuar, e se não houver, eu quero, antes de mais nada,
além de agradecer a vocês, como já fiz, eu quero me unir a todos, né, para somar esforços na vida de cada um de nós. Inicialmente agradecendo o dom da vida, a despeito de como ela se apresenta, agradecendo o fato de estarmos vivos. Porque o fato de estarmos vivos traduz a oportunidade atual, a oportunidade deste exato momento de transformarmos a nossa própria vida. Se estamos vivos, é porque Deus nos deu a oportunidade de evoluir. E para evoluir, é necessário ter consciência de quem fomos no passado, de quem somos no presente e de quem devemos ser ou nos tornar no futuro. Eu, junto com vocês, quero agradecer a minha vida e a vida de vocês, rogando a Deus misericórdia a todos nós, perdão às nossas mais contundentes deficiências, que antes de decepcionar a nós, aqueles que conosco convivem, ou mesmo a Deus e sua expectativa de evolução, elas impedem o nosso crescimento e a nossa evolução pessoal. Quero agradecer a todos aqueles que participam da organização do Centro Espírita Bezerra de Menezes, seja em atividade presencial, seja em atividade online, nesse mundo digital. Agradecer a todos os irmãos encarnados que participam da direção e da gestão do centro. Agradecer a todos os espíritos superiores que acompanham as nossas atividades e nos permitem momentos como esse, compartilhando realidades diferentes em prol de uma evolução coletiva. Né? E que assim possamos, no momento seguinte, ser um indivíduo melhor do que aquele do momento anterior. Obrigado pela presença de todos. Eu passo a palavra aí para o nosso irmão Baroni, para que ele possa conduzir o encerramento das atividades. Fantástico, Edu, fantástico. Eu diria uma palestra pontual, esclarecedora realmente. Nós que estamos inseridos, mergulhados nos livros da doutrina espírita, seja nas obras básicas, seja nas obras complementares, ter uma palestra dessa realmente é esclarecedora, né? E eu posso até te dizer assim, Deus nos dá, né, um instrumento perfeito, né, que é o nosso corpo físico, né, Exato. com todas as possibilidades, mas amorosamente também nos dá o leme, né, das nossas próprias ações, né, para a conquista de dias melhores, né, dessa evolução tão esperada. Fantástico demais. E a gente tem uma pergunta assim, Edu, dali espaços marcantes, para a gente finalizar esse nosso encontro matinal aí, a Lisa de São Paulo. Ela pergunta o seguinte, ó, podemos dizer que a caridade verdadeira é simplesmente o nosso caminho para a felicidade? Diga para nós aí. Liz, eu acredito que sim, né? E digo mais, eu diria que felicidade, da maneira como você coloca na pergunta, como o ideal divino, né? Se felicidade puder ser traduzido pelo ideal divino, por aquilo que Cristo espera como objetivo fim da nossa existência, sim, caridade verdadeira é o caminho para a felicidade. Até porque, quando ela acontece, né, aí voltando aos estudos científicos, né, ela acontece em função de um indivíduo maduro, de um indivíduo que compreende a sua existência e compreende a sua importância como ser vivo, né, como indivíduo inserido no mundo, né. Caridade verdadeira, portanto, não é simplesmente um ato de querer. Caridade verdadeira é a consequência de estarmos aptos a exercer a caridade verdadeira. E quanto mais frequente ela acontece, significa dizer que somos mais evoluídos dentro da expectativa de evolução divina, dentro dessa expectativa de vínculo com o futuro, né? Que se traduzirá por indivíduos cada vez mais evoluídos, mais conectados com aquilo que efetivamente importa dentro das perspectivas crísticas, né? E, por óbvio, muito mais próximos do ideal do que éramos no passado. É isso aí, Baroni.
É isso, perfeito. Agradecemos mais uma vez, Edu, pela presença, né? Por aceitar esse convite aí amoroso. Não é um convite nosso, né? É um convite do Cristo, né? Estarmos aqui reunidos para esse aprendizado tão importante. Então, agradecemos mais uma vez a todos que estavam conectados, aqueles que mandaram as mensagens, aqueles que futuramente irão adentrar, porque a palestra vai ficar gravada, isso é importante. Entrem de novo lá, assistem ela de novo, porque é importante a gente entender que cabe a nós mesmos, as nossas ações, para que esse instrumento divino que nós temos seja cada vez mais perfeito. Então, um beijo a todos, um abraço fraterno a todos que estão conectados, que estarão conectados a esta casa. A Nani, em breve, aí, ao longo da semana, vai passar, aí já fica o convite para que no próximo domingo estejamos unidos, mais uma vez, para esse aprendizado tão benéfico para os nossos espíritos imortais. Um beijo a todos, obrigado, Edu, obrigado, Nani, que está no backstage. Obrigado, Maroni, obrigado a todos. Um beijo fraterno a todos. Até a próxima. Uma semana abençoada para todos vocês. Obrigado pela presença. Até. Obrigado. Tchau. Valeu, obrigado.